Ó, esse casal aqui cantou essa canção. Eles acreditaram. Um dia eles estiveram aqui como vocês estão hoje. Escute o que Deus realizou na vida deles. É a mãe que fala porque a mãe está chorando. Bom, meu nome é Mariane, aqui é Luciano, meu esposo. Esse é o nosso filho Luan. Nosso milagre. A gente está casado há 18 anos e fazia 11 anos que a gente tentava engravidar. E a gente passou por muita coisa nesses 11 anos, né? Coisas que só Deus sabe. Muitos exames, muitos médicos, muitas promessas, né? Muitos falsos profetas, como eu costumo dizer, né? Uma batalha de 11 anos. Eu fiz uma fertilização in vitro, né? Eu tive 2 abortos e um procedimento que não deu certo. E já estava muito angustiada, né? A gente estava muito desgastado fisicamente, né? Psicologicamente e financeiramente nem se fala, né? Porque a gente gasta com exame, com medicamento, com muita coisa. E aí, numa quinta-feira, como a gente vem para a missa, ao sair de casa, eu orei e pedi para que Deus tirasse do meu coração a vontade de ser mãe. Porque estava me fazendo muito mal. E a gente passa por cobrança de todo mundo, né? Família, sociedade, as pessoas cobram filho, as pessoas acham que o casal só está bem quando tem um filho. E a gente viveu muito isso, né? As brincadeiras, que a gente não tinha filho, excluído de muita coisa porque não tem filho. E nesse dia eu saí de casa e pedi para que Deus tirasse do meu coração a vontade de ser mãe. E ao entrar na igreja, a gente estava na pandemia, o banco era todo separado, todo mundo sentava separadamente. E aí quando eu entrei, o Frei já tinha entrado e ele começou a cantar: preciso de uma bênção, não vou desistir. E quando eu entrei, eu disse: isso não é para mim, porque eu vim para a igreja hoje decidida para que Deus tirasse do meu coração essa vontade de ser mãe. E sentei lá no último banco, eu, Luciano, uma amiga, Grace, que está aqui, a mãe dela. E a gente sentou no último banco. E a missa seguiu normalmente. E o Frei começou a falar aqui na frente que naquela noite era a noite da coragem, da fé, que não desistisse dos seus sonhos, porque Deus tinha milagre na vida de muitas pessoas que estavam nessa noite aqui. E eu lá atrás continuei dizendo que isso não era para mim, porque eu saí de casa pedindo a Deus para que tirasse do meu coração essa vontade de ser mãe. E o Frei gritava aqui. E eu acho que Jesus disse assim: não, o Frei sozinho não está dando conta, eu vou usar alguém que está do lado dela. E não tenho dúvida que minha amiga Grace foi usada. E nessa hora ela falou para mim: Mari, você ouviu o que Damião falou? Isso foi para você. E eu continuei com os olhos fechados, dizendo que não era para mim, né? Porque eu vim decidida para outra coisa. E aí eu lembro dela me abraçar nesse momento, né? Botar a mão na minha barriga e falar no meu ouvido: Mari, você ouviu o que o Padre Damião falou? Foi para você. Não desista, tenha fé, você vai ter um filho. E naquela hora, a pedra que estava no meu coração foi quebrada. Naquele momento eu sabia que eu ia ficar grávida. Não sabia como, se ia ser natural ou novamente ia fazer um novo procedimento. Mas eu tinha entendido o recado. E saí daqui aliviada, né? Eu lembro de na hora chorar e Padre Damião cantar de novo: preciso de uma bênção, não vou desistir. E ao chorar ele cantou: tá chorando porque se você tem um Deus. Eu não tinha dúvida do recado. E fui para casa, né? Dias depois, a gente começou a receber mensagens de várias pessoas. Pessoas crentes, pessoas católicas, espíritas, de todas as religiões. Deus começou a moldar e a mandar um monte de anjos para falar com a gente, né? Os exames começaram a dar certo e as coisas começaram a se encaixar. E uma das mensagens que eu recebi de uma amiga, logo cedo, que tinha sonhado comigo. E eu disse a ela que não queria ouvir o sonho dela,
Porque eu já estava ficando chateada com todo mundo que sonhava comigo, dizendo que eu estava grávida e eu não engravidava. E ela disse: Mari, eu não convivo com você, não sei o que você está fazendo, mas o que você vai fazer, faça, porque vai dar certo. Então foi a primeira mensagem de muitas mensagens que me marcou, que era comprovado, estava comprovando o que eu tinha ouvido aqui na missa, né? Dias após, uma amiga ligou e disse: Mari, por que tu não vai ouvir uma segunda opinião de um outro médico? Eu estou com um médico em São Paulo, vai ouvir sem compromisso? E aí a gente decidiu ouvir. Conversamos, decidimos a fazer um novo procedimento de fertilização e fomos para São Paulo. Uma semana antes de ir para São Paulo, eu sonhei com um Frei. Era como se fosse um dia das crianças, ele cheio de crianças. E eu dizia para ele: Frei, eu vou viajar e eu estou morrendo de medo e eu quero ser mãe. E ele pegava das minhas mãos, orava, enchia os olhos de lágrima e dizia: vai em paz, vai dar tudo certo. E aí eu fui na missa, na Madre, e encontrei Damião, do mesmo jeito que eu tinha visto no meu sonho. E aí eu cheguei para ele e disse: Padre, eu vou viajar, eu estou tentando engravidar há 11 anos, vou fazer uma viagem para São Paulo, não sei se vai dar certo. E ele, do mesmo jeito do sonho, pegou na minha mão, orou, encheu os olhos de lágrimas, do mesmo jeito que eu vi no sonho, e disse: vai em paz, vai dar certo. E eu fui para São Paulo, fiz meu procedimento. 15 dias depois, eu recebi o positivo de Luan, né? Eu estava grávida de Luan, desse milagre, porque se não fosse para acontecer nem a passagem de avião, a gente tinha conseguido, não é verdade? E aí começamos uma nova batalha, a batalha da gravidez. E a gente teria que vencer mais outros obstáculos. O milagre da gravidez já tinha acontecido. E aí fiquei grávida e durante a gravidez, Luan apresentou várias coisas, vários pequenos problemas, né? Ele tem um pezinho torto, congênito, ele tem hemivértebras, né? Ele é cardiopata, né? Tem um probleminha no coração. E ele tinha uma coisa muito grave, um problema no esôfago e um problema retal, né? E a gente se preparou para uma cirurgia de grande porte em Luan, que ele poderia nem resistir a essa cirurgia. E a gente ficou desesperadamente, né, com essa notícia. E uma vez eu vim para cá para a missa, já com uns 4 ou 5 meses, e chorei muito ali sentadinha no banquinho. E Sérgio, que é esse que está filmando aqui, ele não sabe. Ele passou por mim, colocou a mão no meu braço e disse: olha, não chore. Aqui é um lugar de milagres. E você vai ter o seu milagre. E naquele dia eu saí daqui confortável, descansada no meu coração. Luan queria ser um apressadinho, é um alvirrubro, apressado, quis nascer de 35 semanas. E aí, mais um problema, né? Luan fez hipóxia, né? Não tinha oxigênio, nasceu de urgência, teve uma parada durante o parto, foi entubado, né? E aí a gente ficou internado com ele. E nesse internamento a gente descobriu que o problema do esôfago, que era super grave, não tinha. Ganhamos mais um milagre. O problema da parte retal também não tinha, um outro milagre. E a gente precisava vencer uma nova batalha, que era essa parada que ele teve uma hemorragia cerebral. Ele teve uma trombose nas pernas, que é inédito, os médicos dizem que não acontece isso em bebê. E a gente precisava de mais milagres, né? E ficamos desesperados novamente. E fomos na terça do poder. O padre não vai lembrar, mas eu estava sentada lá chorando, não me levantava, não, eu só fazia chorar, eu parecia um zumbi. Porque quando você está na UTI, é muito desgastante, principalmente para a mãe, né? Porque ela tem que tirar o leite. Ela precisa, as pessoas dizem assim, você precisa ser forte, tirar o seu leite, descansar, não estressar. Como? Um filho na UTI entubado, né? E eu parecia um zumbi. E fui na terça do poder e não falei com o Damião porque eu estava chorando. Quem falou foi Luciano. E eu pedi para que ele abençoasse, né, que orasse por Luan. E ele disse, não se preocupe, Luan vai para casa. E eu pedi para que ele abençoasse um monte de tecinho para levar para as outras mães que estavam na UTI. E assim fiz, entreguei para que elas colocassem no bercinho.
Isso foi uma terça. Na quinta-feira, a médica da UTI disse: tem alguma coisa diferente nessa UTI. As crianças começaram a melhorar. E na sexta-feira, algumas crianças começaram a ter alta. Luan tirou o tubo, foi estubado, né? E aí a gente começou uma nova etapa. Fazer ele mamar, fazer ele respirar sem o tubo, vivendo um dia de cada vez. Depois disso, 19 de abril, após 40 dias, está na UTI. Luan teve alta e foi para casa. Todos os dias, quando eu chegava na UTI, eu fazia o sinalzinho da cruz dele, ele entubado. Orava na cabecinha dele, no coração, na barriguinha, na perna. E eu dizia para ele: filho, o que o homem não faz, o que a ciência não faz, Deus faz por você. E eu quero você em casa, na casa da mamãe e na casa do papai. E Luciano sempre cantava para ele, todas as horas, né? Deus faz um milagre acontecer. Sempre cantava para ele, dizia para ele: você vai para casa, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente está organizando tudo aqui fora para receber você em casa. Então, eu não escolhi lugar melhor para agradecer e para testemunhar, né? Todo mundo que está aqui, diretamente, indiretamente, não conhece a gente, mas faz parte dessa história, né? Porque quando a gente está em casa e não pode vir, e que o padre diz: ore porque está em casa, ore porque está no leito, ore porque está hospitalizado, pelas grávidas. Essa oração chega e Luan é a prova dessa oração, não só de vocês, mas da família, de muita gente, de muitos amigos, né? Muita gente fez jejum, muita gente fez promessa. Então eu não tinha escolhido o lugar melhor para contar a nossa história, o nosso testemunho, né? E dizer que o Frei faz parte da nossa vida, desde a minha gravidez até a alta da UTI de Luan. E trazer ele para apresentar para vocês e mostrar esse milagre, né? Porque foi realmente um milagre. A gente está muito, muito feliz por estar aqui essa noite. Deus faz o milagre acontecer, realiza impossível. O que ontem Ele fez, com certeza hoje Ele fará. Deus faz o milagre acontecer. Deus jamais. É isso aí, irmãos. Deus pode todas as coisas. A gente não entende direito o que acontece, mas o céu, Ele é responsável. Deus é responsável. Então creia, vamos continuar crendo, mesmo quando o milagre não bata a nossa porta. Mesmo quando o milagre não bate a nossa porta, a gente continua crendo.